Olá a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos e a nossa aula será de arte. E nessa aula nós vamos conhecer um pouco os desdobramentos na história da arte, desde a Grécia até o momento do neoclássico, e no momento pré-arte moderna, e a gente vai ver como é que esses desdobramentos têm relação também com os desdobramentos sociais, históricos e humanos nessa região da Europa, da sociedade ocidental. A arte, nós vamos começar esse processo na Grécia, que a Grécia é o berço da cultura ocidental, é o berço das sociedades, dos valores ocidentais. Coisas que nós lidamos hoje no nosso cotidiano, a questão da democracia, por exemplo, vários aspectos filosóficos, mitológicos, científicos, de processo de metodologias científicas, as suas origens estão colocadas ali na Grécia. Vem de todo um processo de elaboração, de conhecimento, de valores, e que foram sendo deslocados desse núcleo a partir do momento em que o Império Romano domina essa região da Grécia, e faz uma absorção dos valores dessa sociedade e passa a reproduzi-los, além de assimilar, a dar a sua conformação também, e passa a estabelecer esses valores dentro de conformações e de relações ao longo de todo o espaço físico e político que o Império Romano domina ao longo dos séculos. Bom, podemos ver aqui nesse slide que em Pompeia, que foi a cidade que foi soterrada por um vulcão, esses afrescos eles estão retratando as cenas de mitologia greco-romana, ou seja, da mitologia, de várias mitologias que os romanos assimilam, se apropriam da sua presença lá na Grécia, na fase do seu domínio, e passam a reproduzi-los e a reconfigurá-los também, a trocar, a dar nomes diferenciados, mas para o mesmo motivo. Então, assim, aqui em Pompeia, um afresco de uma cena mitológica. Arqueólogos revelaram no Parque Arqueológico de Pompeia um afresco até então desconhecido, a cena da sensualidade. Mostra a princesa Leda sendo seduzida por um cisne, que na realidade é Zeus, rei dos deuses do Olimpo, metamorfoseado. Trata-se de um motivo mitológico encontrado com frequência nas casas da antiga cidade próxima a Nápoles, soterrada no ano de 79 pelas cinzas do Vesúvio, do vulcão Vesúvio. Bom, então a gente tem essa transição, essa apropriação e de elementos que os gregos desenvolveram. Os gregos trabalharam muito com a arquitetura, com a escultura e a pintura, principalmente esses elementos. E o teatro. Podemos perceber como é feita essa transição, essa apropriação pelos romanos desses elementos e como eles reconfiguram toda essa cultura que foi desenvolvida naquele momento na Grécia, por uma série de linguagens. Os gregos trabalharam muito com a arquitetura, com a cerâmica, com a pintura, com a escultura e com o teatro, com as formas dramatúrgicas, com as narrativas dramatúrgicas, os gêneros da comédia, da tragédia, das epopeias, enfim. A gente tem todo esse caldeirão, quer dizer, são coisas que nós trazemos até hoje, estudamos até hoje. Nós aqui temos alguns exemplos da pintura que os gregos utilizavam. Uma característica diferentemente da ideia de uma mimese da realidade, aqui nós temos um trabalho de pintura com as figuras chapadas, sem volume, e trabalhadas em alto contraste, uma relação de tinta preta com tinta vermelha, que era obtida pela manipulação de minérios. Voltando, então, assim, também na escultura, nós podemos ver alguns exemplos. A Vênus de Milo, que é uma escultura atribuída ao Alexandre de Antioquia, o século II a.C.,
E podemos perceber uma outra característica muito presente na cultura grega, no trabalho do artista grego, que é a ideia, a busca de uma figura de perfeição, de um equilíbrio, né, dessa figura, da simetria, né, da proporção das partes do corpo, de criar, né, uma figuração desse processo. A cultura grega valorizava também muito o ser humano, pensava muito a ideia do humanismo. Apesar de ser uma sociedade com muitas contradições, com muitos problemas com relação a isso, né? Escravagista, né? Por exemplo, né? Uma relação com a escravidão muito forte, mas valorizava muito o aspecto humano, do ser humano, né? Do homem como centro do conhecimento, como centro da produção do saber no mundo, né? E por isso que a relação, quer dizer, essa relação com a figuração do corpo humano é muito importante para eles, né? Foi muito importante. E esse é um aspecto que é fundamental, o humanismo, a valorização do ser humano, que a gente vai ver esses desdobramentos mais um pouco à frente, né? Então, mais para o final dessa idade, um pouco antes do ano zero, né? Em torno de 146 a.C., a península, a Grécia, ela é tomada pelo Império Romano, né, no seu projeto de expansão de poder. E os romanos fazem o contato, né, com toda essa cultura, com todo esse campo de saber e se apropriam desse material. E daí que fazem esse desdobramento, esse deslocamento para a Europa, né, de todo esse, de uma maneira muito mais acentuada, né, consolidando, né, todo um arcabouço cultural, né, a partir da apropriação desses valores. Podemos observar essa apropriação na arquitetura, por exemplo, né? O Partenon em Atenas, né, a gente pode observar como a utilização de colunas, né, pé direitos altíssimos, né, arcos, decoração, né, com, por exemplo, o Coliseu em Roma, onde a gente vê, né, algumas semelhanças, né, desse trabalho da arquitetura. Tá? Como também a gente pode observar essa apropriação e essas referências no campo da escultura, né? Como podemos observar aqui nessa imagem, na estátua de uma cópia romana de uma estátua grega, né? Que ficava no templo de Ártemis. Então, os romanos faziam muitas cópias, né, dessas obras, por exemplo, né, gregas. E aqui, no caso, esse trabalho é uma estátua do imperador Augusto que tem como base, como referência, né, essa estátua do Doriforo, né, de Policleto. Uma das obras da escultura grega que trabalha com muita precisão essa questão do equilíbrio e da proporção, né? E de uma ideia de um corpo, né, perfeito, essa ideia da perfeição que tanto está presente no trabalho grego, né? E isso, enfim, isso se estabelece na sociedade ocidental, tá? E esses valores são trazidos e são consolidados até um determinado ponto em que o Império Romano tem o seu declínio, né? E a gente tem, já aí pelo século V, o confronto com os povos bárbaros, né? Os povos vândalos, os visigodos, né? Que são povos que descem do norte da Europa e vêm, né, em direção aos romanos, e encontra o Império Romano também em um momento de fragilidade, né, e o Império Romano tem o seu poderio, né, destruído. É um período que posteriormente fica conhecido como Idade Média, é o início de um processo da Idade Média, né,
que, de uma maneira um tanto quanto preconceituosa, é muito ligada a uma época de obscurantismo, né? No entanto, quer dizer, foi um período também rico de muitas produções, né? A dificuldade, acho que essa característica desse momento é o fato de você ter um poder político muito concentrado na mão de uma realeza junto com a Igreja Católica, né, que dominava o processo do conhecimento, né, da feitura dos livros, da formação das pessoas, né, mas podemos perceber, quer dizer, que não é bem assim, né? Houve também nesse período uma produção muito rica, principalmente na arquitetura, na construção das catedrais. Podemos observar aqui no quadro, né, dois momentos dessa arquitetura, né, que é a arquitetura conhecida como gótica, que trabalha essa relação do chão com o céu, né, essa projeção para o campo do divino nas suas formas alongadas e projetadas para o alto, né, e com essas formas de arco também, criando uma ideia, né, de campo sagrado, né. E aí, quer dizer, esse processo, ele vai se desenvolvendo, ele vai se desdobrando até em torno do século XIV, né, quando a gente começa a ter alguns movimentos que se desdobram, né, na ideia de fazer a ruptura, de criar, né, uma reação a esse período, a esse processo, né. Bom, o recorte na história aponta como o ponto-chave desse processo o Renascimento, né. O Renascimento é um movimento que acontece na Itália, né, e tem justamente essa passagem do século XV para o século XVI como seu momento-chave, tá? E que cria uma série de tradições. É um movimento que tende a trazer, né, esses valores humanistas, né, toda uma série de valores dessa cultura greco-romana que esse período que eles chamam de Idade Média, da idade entre os dois pontos, né? Então, a ideia é trazer, né, ressignificar essa gama de valores, principalmente a questão do humanismo, a ideia do homem como centro da produção, da organização do conhecimento e do mundo, né? O combate ao teocentrismo, esse poder da igreja, a ideia de que Deus tem uma superdeterminação, uma sobredeterminação, né, que era, na verdade, um instrumento de poder, né, e passa a desenvolver todo um processo no campo da arte também, né, de configurar e de figurar o mundo, de fazer uma figuração do mundo, tendo como característica principal a ideia da mimese, da imitação da realidade. É nesse ponto que se constrói toda uma tradição que nós temos até hoje, da ideia da imagem reproduzir o mundo, de figurar o mundo, tão cara à fotografia, ao cinema, por exemplo. Aqui a gente pode ver o quadro, enfim, acho que é a imagem mais famosa, mais visitada no mundo. Aqui na foto à direita, a foto menor, a gente pode ver ali uma cena antes da pandemia, né? Uma cena da visita à Mona Lisa, que você tem alguns segundos para passar pela frente dela para observá-la. E aqui a gente tem a imagem, né, o trabalho do Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Renascimento e da história da humanidade, né, pelo escopo do seu trabalho como cientista, como artista, como pensador, como filósofo, né? Ele deixa inúmeras contribuições. Bom, e esse quadro tem um elemento, além de toda a importância dele, tem um elemento muito fundamental, que é a técnica do esfumato, né? É uma técnica que elabora ou que consolida, né, um processo de criar a sensação, a percepção de volumetria, essa passagem das áreas escuras para as áreas mais claras de maneira suave, né, nos dando a impressão de um volume, né? Ao mesmo tempo, nós temos aqui um outro quadro de um renascentista importante, o Rafael de Sanzio, né, que é a Escola de Atenas, que traz um outro elemento fundamental da construção da imagética renascentista, que é a perspectiva linear, né, que tem a ver fundamentalmente com a construção dessa mimese, dessa ideia de um mundo
real, né? Que é a perspectiva linear, que a gente pode ver a partir desse arco que está em primeiro plano, em direção ao último arco, você pode ver como as linhas do quadro determinam o movimento da nossa visão em direção ao fundo do quadro, a própria organização das pessoas, né? É feita dessa maneira, né, que nos leva em direção ao fundo do quadro, percebendo a profundidade. Então você tem uma ideia de 3 dimensões feita no plano de 2 dimensões, né? E aqui esse quadro tem uma outra importância, esse quadro se chama Escola de Atenas, que também, quer dizer, como eu disse, esse momento do Renascimento tende a ressignificar a cultura greco-romana. Trazer a Escola de Atenas significa que essas pessoas que estão aqui são todas as grandes figuras da cultura grega, daquele momento da cultura grega, né, que ele traz de volta. Bom, e esse momento do Renascimento, então, portanto, esse momento inicial, né, constrói toda essa tradição e traz uma série de desdobramentos, né, mantendo, podemos mostrar aqui, por exemplo, algumas obras importantes também, ainda da fase do Renascimento, né, que traz toda essa relação com a mitologia grega, mantendo a questão da perspectiva, da volumetria, né, o trabalho, né, a estátua de Davi do Michelangelo, né, que se remete também à ideia das estátuas gregas, do equilíbrio, da simetria, né, e aí nós chegamos num outro momento importante, que é o Barroco. O Barroco tem a ver com a questão da reforma da igreja, né? Houve, nesses desdobramentos históricos, né, do questionamento do teocentrismo, do poder da igreja, a reforma, né, que contesta esse poder da igreja, essa forma da igreja católica de lidar com as questões religiosas, né, criando toda uma outra forma de religiosidade e de organização das igrejas, né, que vem até hoje, vimos até hoje com esse processo. Bom, a igreja católica reage, né, reformando uma série de coisas internas, reavaliando uma série de processos internos, e na arte ela promove todo um trabalho, ela instiga todo um trabalho também de visualidades, né, em torno de temas religiosos, épicos, místicos, né? E um dos trabalhos, e essa forma de trabalhar é o Barroco, né? O Barroco, na pintura, o Barroco se desdobra em escultura, né, também, na arquitetura, mas na pintura ela tem um traço fundamental, que é o uso da luz como forma de trazer a emoção, né, para a sua narrativa, quebrando a racionalidade desses momentos anteriores do Renascimento, né? O Renascimento é muito racional, a perspectiva linear, a narrativa de fatos históricos, épicos, né? E aí o Barroco traz a emoção. Podemos observar, por favor, o quadro A Conversão de São Paulo, né? Eu trouxe esse quadro do Caravaggio, um pintor italiano, porque ele, além de trazer o tema religioso, dentro do que nós estamos falando aqui, né, ele faz um uso excepcional da luz, trazendo dramaticidade e emoção para a cena, né? Observa como a luz vem de cima, ao contrário do momento anterior, por exemplo, que tende a reproduzir a luz natural, né, os efeitos da luz natural. Aqui é uma luz construída. É como se fosse uma luz de teatro, onde a gente trabalha pontos específicos, narrativos, né, e constrói a emoção da cena. Então essa luz é uma luz artificial, construída, pensada por ele, né? Por exemplo, na escultura, só rapidamente mostrando, o êxtase de Santa Teresa, do Bernini, trabalha esse elemento da luz. Observe como lá no fundo você tem uma série de linhas que trabalham essa questão da iluminação, a conexão com o plano divino, né? E trabalha essa ideia de luz. E também, observe como tem uma série de movimentos dentro da própria escultura, fazendo parte do corpo, né, da escultura, como ela é toda movimentada, quebrando aquela inércia, né, um pouco da inércia do corpo nu do trabalho grego, né, do trabalho clássico. Bom, e aí nós temos um trabalho, encerrando aqui essa nossa trajetória, o neoclássico. O neoclássico
ele surge como uma reação a um desdobramento que o barroco tem em um movimento chamado rococó, por exemplo, que domina a cena. Claro que as coisas não são tão estanques assim, você tem uma série de elementos variáveis, mas você tem um veio, né, de coisas que dominam a cena. Né? Você tem o rococó, que são trabalhos voltados para uma camada social muito dominante do poder econômico, do poder político, e que precisam de elementos imagéticos que traduzam uma vida sem problemas, uma vida de idílios e tal. E o rococó trabalha muito com isso, inclusive com elementos decorativos, né, produzindo peças para dentro, né, para a vivência doméstica. Né. Eu trouxe esse quadro, é o Balanço, né, do Fragonard, que traz bem, aproveita a luz, observe como ele aproveita a luz do barroco nessa cena, né, mas dentro de um quadro idílico, dentro de um momento de uma vida muito tranquila. Né. Bom, e aí a reação do movimento dentro da arte a essa, digamos, a essa hegemonia, né, encontramos, por fim, o neoclássico, que é um momento exatamente anterior à arte moderna. Nós temos aqui o Juramento dos Horácios, que é um trabalho do David, né, o Jacques-Louis David, um francês, e que ele trabalha, o neoclássico tende a reagir ao rococó, trazendo de novo, atualizando temas da cultura clássica, greco-romana. Né? Nós temos aqui esse quadro, ele trabalha justamente com a narrativa de um momento em que os Horácios, os filhos, juram amor à pátria, né, com o pai, em detrimento da irmã dele, que são essas moças que estão tristes ao lado direito aqui da imagem, né? Que é casada com o inimigo deles, mas eles não podem ficar com os inimigos por conta do amor à pátria. Então ele faz uma narrativa desses valores, né, nacionalistas, valores ligados a todo um outro momento que está acontecendo ali. Né? Que, como eu falei em uma outra aula, quer dizer, eu coloquei a questão de esse é um momento que também começam outros movimentos na ciência, na filosofia, em torno da construção de outros valores. E fechando, então, portanto, né, aqui um outro trabalho do David, que é a morte de Marat, que trabalha em cima da questão da Revolução Francesa, que é um outro momento importantíssimo, né, que deságua na arte moderna. A Revolução Francesa, junto com a Revolução Industrial, lançam bases, né, científicas e políticas e conceituais para a Idade Moderna. Né? Então ele trabalha aqui com a morte de uma das figuras mais importantes da Revolução Francesa, que foi assassinado. Observe como ele trabalha também com a luz barroca, né? Mas aqui já é uma fase, utilizando a luz barroca, e aí, fechando a nossa conversa, né, o neoclássico começa a dar um pulo para o romantismo, que é o primeiro momento de ruptura, de passagem para os movimentos de renovação da arte. Né? 30 anos, mais ou menos, depois desse quadro do David, A Morte de Marat, o processo da fotografia, né, que faz uma quebra, faz uma problematização no campo da arte, gerando toda uma condição para a arte moderna, né, que está esse conteúdo desenvolvido em outra das nossas aulas. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, espero que também a aula tenha sido proveitosa e que vocês possam tirar uma série de referências. Né? Sempre eu faço é importante fazer essa observação de que vocês podem tirar referências e buscarem mais informações, porque esse é um campo vastíssimo, né? de muitos movimentos, muitos artistas, muitas obras. Né? O próprio barroco, você tem elementos que acontecem na Holanda e nos Países Baixos que é bem diferente do que acontece na Itália, né? E que vale a pena ser estudado. Bom, eu agradeço, até o próximo momento.